Ok, gente, então, continuando, segunda parte. A próxima questão que eu separei também é uma questão de regra de 3 simples. Enquanto as lâmpadas comuns têm 8.000 horas de vida útil, as lâmpadas LED têm 50.000 horas. E aí ele fala, de acordo com a informação e desprezando possíveis algarismos da parte decimal, ou seja, aproximando os valores, a lâmpada LED tem uma durabilidade de... Aí ele dá aqui várias opções. Quantos dias a mais ou a menos que essa lâmpada tem em relação à lâmpada comum? Então, quais são as duas regras de 3 que a gente vai precisar fazer? Para a lâmpada comum, a gente sabe que ela tem 8.000 horas de duração. A gente quer transformar isso em dias. Então, o que eu sei sobre um dia? Eu sei que um dia tem 24 horas, certo? Então, se um dia tem 24 horas, quantos dias equivale a 8.000 horas? Só isso. Uma regra de 3 simples. A gente faz aquele mesmo processo de multiplicação cruzada, que a gente vai chegar aqui na equivalência desse tempo em dias. Então, 24 vezes x igual a 8.000 vezes 1. X vai ser 8.000 dividido por 24. 8.000 dividido por 24, essa conta dá, aproximando, né? Considerando que dá isso daqui, 333,3, a gente pode aproximar e falar que ela dura 333 dias. E aí a mesma coisa agora para a lâmpada LED. Acabei de ver que eu comi um acento aqui. Então, a lâmpada LED, ela dura 50.000 horas. Então, 50.000 horas vão ser quantos dias? Se 24 horas são... Trocar essa incógnita aqui para não ficar x de novo. Colocar y. Se 24 horas equivale a um dia. Deixa eu só apagar isso daqui para não ficar muito próximo do que a gente está escrevendo. Eu vou botar essa resposta aqui embaixo. 333 dias. Pronto. Mesma coisa, multiplicação cruzada. 24 vezes y igual a 50.000. 50.000 dividido por 24. 24 passa dividindo. 50.000 dividido por 24, isso dá 2.083 horas, aproximadamente. Horas não, desculpa. Dias. Então, fazendo a subtração entre esses dois valores, 2.083 menos 333, a lâmpada LED, ela dura 1.750 dias a mais do que a lâmpada comum. Então, de novo, resposta letra A. Mais uma questão de proporção, regra de 3, usando aquela mesma regra de 3 que a gente usou no primeiro exercício. A gente usou aqui a regra de 3 para fazer a transformação de horas para dia. É muito comum a gente usar a regra de 3 para fazer essas transformações de unidade. Por exemplo, eu poderia transformar meses para dia. Eu sei que um mês tem 30 dias, mais ou menos. Então, eu posso transformar horas para segundos. Eu sei que cada hora tem 60 segundos. Então, essas regras de 3 aqui para fazer transformações de unidade também aparecem bastante. Só que aí, a gente pode entrar numa situação como essa. Vamos ler essa questão aqui. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento deverá ser realizado em 6 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Qual é a situação que a gente tem aqui? Nesse caso, a gente tem, ao contrário do que a gente vinha trabalhando antes, 3 grandezas, e não só 2 grandezas. A gente tem o volume, a gente tem a quantidade de ralos, e a gente tem
o tempo, as horas necessárias para esses ralos esvaziarem esse volume. Então, na nossa primeira situação, a gente tinha um reservatório de 900 metros cúbicos de volume. Eu precisava de 6 ralos e levava 6 horas para esvaziar esse volume. Na nossa situação nova, quando ele instala esse reservatório novo tem 500 metros cúbicos de volume. Ele quer que esse escoamento seja feito em 4 horas e ele quer saber quantos ralos ele vai precisar para fazer esse processo. Isso é o que a gente chama de uma regra de 3 composta. Por que é uma regra de 3 composta? Porque é uma regra de 3 que tem mais de 2 grandezas. Antes, as nossas regras de 3 tinham sempre 2 colunas. Então, a gente multiplicava cruzado e resolvia o nosso problema. Só que quando a gente tem várias colunas, quando a gente tem mais de 2 grandezas, aquela multiplicação cruzada não funciona, né? Eu não consigo multiplicar cruzado aqui. Então, o multiplicar cruzado a gente vai jogar fora nesse tipo de regra de 3. E a gente vai fazer um processo diferente. Como vai ser esse processo? Primeiro passo, eu preciso estabelecer a relação entre essas grandezas. O que isso significa? Ver quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. A gente sempre vai fazer a comparação com a coluna onde a nossa incógnita está. Então, quem vai ser referência para a gente saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, nesse caso, é a nossa quantidade de ralos, porque a nossa incógnita x está aqui. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou comparar 2 a 2. Eu vou começar comparando o volume com a quantidade de ralos. Vê se vocês concordam com essa lógica. Quanto maior for o meu volume, quanto maior for o meu reservatório, quanto mais líquido ele suportar, quanto mais água ele suportar, vocês não concordam que eu vou precisar de mais ralos para esvaziar esse reservatório? Faz sentido, né? Se eu tenho mais água, eu vou precisar de mais ralos para esvaziar esse reservatório. Então, isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais entre si. Se eu aumento o volume, eu também vou precisar aumentar a minha quantidade de ralos. Tudo bem? Beleza, fiz a minha primeira comparação. Agora eu vou esquecer a coluna dos volumes e eu vou comparar a quantidade de ralos com as horas. Agora a gente precisa pensar da seguinte forma. Quanto mais ralos eu tenho, vocês não concordam que eu vou precisar de menos tempo para esvaziar o meu reservatório? Se eu tenho um reservatório com uma quantidade de ralos maior, eu vou precisar de menos horas para esvaziar aquele reservatório, porque ele tem mais saída de água. Então, para a gente definir quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional, a gente sempre usa a nossa coluna onde a incógnita está como referência. Então, eu comparei quantidade de ralos com volume. Aí eu vi que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu aumento o volume, eu vou precisar de mais ralos para esvaziar o reservatório. Depois eu fiz a mesma coisa, quantidade de ralos com as horas. Quanto mais ralos eu tenho, menos horas eu preciso para esvaziar aquele reservatório. Esse é sempre o primeiro passo em uma regra de 3 composta. É colocar as setinhas, ver quem é diretamente proporcional, ver quem é inversamente proporcional. Depois disso, o que a gente faz? Qual é a conta que a gente faz para resolver uma regra de 3 composta? Eu vou pegar aqui, ó, minha quantidade de ralos, 6 sobre x. A coluna da incógnita, ela sempre vai entrar aqui separada. Eu vou colocar 6 sobre x igual ao produto de todas as minhas outras colunas. Então, 900 sobre 500, produto, né? Então, eu tenho que multiplicar isso por todas as outras colunas que eu tiver. No caso, a única outra coluna que eu tenho é a quantidade de horas. Aí você pode falar, tá, Juliana, mas por que a gente fez esse negócio de diretamente proporcional ou inversamente proporcional se eu não estou usando isso para nada? Estamos usando sim, porque olha só, 6 sobre x, 900 sobre 500, essas duas setinhas estão apontadas na mesma direção. Essa setinha está apontada para baixo, porque é a nossa grandeza inversamente proporcional. O que a gente faz com essa grandeza inversamente proporcional? Ao invés de colocar 6 sobre 4, eu vou inverter ela. Vai ser 4 sobre 6 quando ela entrar aqui na nossa conta. Então, tudo que estiver apontando na mesma direção da nossa incógnita, a coluna da nossa incógnita é essa. Estou botando ela para cima. Tudo que eu estiver também apontando para cima, se eu aumento a quantidade de ralos, eu aumento o volume. A gente vai colocar aqui bonitinho na ordem que aparece na regra de 3. 6 sobre x, 900 sobre 500. E tudo que tiver inverso
tudo que for inversamente proporcional à nossa coluna da incógnita, por exemplo, as horas, eu inverto na hora de colocar aqui na conta. Ao invés de ser 6/4, vai ser 4/6. E aí eu resolvo essa conta aqui, ó. 900 vezes 4 dá 3.600. 6 vezes 500 dá 3.000. Posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vou ficar com essa conta aqui. Multiplicando agora aqui, cruzado. 36x igual a 180. X, então, vai ser 180 dividido por 36. A resposta dessa pergunta é, letra C, 5 ralos. O nosso X vai ter que ser igual a 5. Para eu poder esvaziar 500 metros cúbicos de volume em 4 horas, eu vou precisar de 5 ralos. Então, qual é o procedimento da regra de 3 composta? Primeiro, organiza as informações em colunas. Depois, verifica o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional, sempre usando a coluna da incógnita como referência. Monta essa igualdade, sempre vai ser nesse formato. Aqui sozinha a coluna da incógnita e depois as outras colunas aqui se multiplicando. Lembrando que todas as colunas que forem inversamente proporcionais a gente precisa inverter. Então aqui eu fiz o produto, 900 vezes 4, 3.600, 500 vezes 6, 3.000. E aí, quando eu tenho uma igualdade de frações, cortei os zeros. Quando eu tenho a igualdade de frações, eu posso fazer a nossa multiplicação cruzada. E aí a gente termina e resolve a equação. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de regra de 3 composta. Essa questão é uma questão do Enem, e essa que eu virei aqui agora também, ó. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Então, a gente tem máquinas que trabalham em jornadas de 6 horas e depois dessas 6 horas elas sofrem uma manutenção de 30 minutos. Tudo bem. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. Então, olha só, a gente já tem algumas grandezas aqui. A gente tem a quantidade de máquinas, a gente tem a quantidade de itens produzidos. Então, eu começo com 4 máquinas e essas máquinas precisam produzir 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Então, a gente começou o trabalho às 8 da manhã, durante uma jornada de 6 horas. Então, esse trabalho começou a ser feito em uma jornada de 6 horas. Durante essa jornada de 6 horas, foram produzidos 6.000 itens. Então, deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Vamos voltar que eu escrevi uma coisa errada aqui. O que ele está falando para a gente? O objetivo final é que sejam produzidos 9.000 itens, tá? Então, a gente começa essa produção como? Com 4 máquinas durante 6 horas. Elas trabalham durante 6 horas e, nesse intervalo, elas conseguem produzir 6.000 itens. Beleza. E aí para manutenção, né? Lembrando que as nossas jornadas são sempre de 6 horas. Então, trabalharam durante 6 horas, produziram 6.000 itens, parou para manutenção de 30 minutos. Só que durante a manutenção, mais na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas continuavam operando, passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Então, vamos recapitular. A gente precisa produzir 9.000 itens no total. Começamos trabalhando durante 6 horas, conseguimos produzir 6.000 itens. Depois do nosso intervalo de manutenção, a gente perdeu uma máquina, porque uma máquina ficou presa em manutenção e não poderia continuar trabalhando. Então, a nossa quantidade de máquinas deixou de ser 4, passou a ser 3. Ele quer saber em que horário essa manutenção de esgotamento começou. Essa manutenção de esgotamento começou assim que a gente terminou de produzir os nossos 6.000 itens. Os nossos 6.000 itens não, desculpa. Os nossos 9.000 itens total. Então, o que isso significa? Que eu preciso, para finalizar essa produção, eu preciso produzir mais 3.000 itens, certo? Para eu chegar aqui nos meus 9.000.
Então, esses últimos 3.000 itens que vão ser produzidos, eles vão ser produzidos só com 3 máquinas, porque uma máquina que ficou parada lá durante a manutenção. Quanto tempo eu vou levar para conseguir produzir esses últimos 3.000 itens que estão faltando para a gente completar os 9.000? É essa pergunta que a gente tem que responder. Então, a gente armou aqui a nossa regra de 3 composta. Mesma coisa, onde está a nossa incógnita? Está aqui, na coluna das horas. Então, eu vou comparar tudo com a nossa coluna das horas. Vamos pensar. Se eu aumento o tempo de produção, se eu aumento a quantidade de horas que as nossas máquinas estão trabalhando, vocês não concordam que eu vou precisar de menos máquinas para fazer uma determinada quantidade de itens? Se eu trabalho durante 8 horas, eu vou precisar de menos máquinas trabalhando do que se eu trabalhar durante 4 horas. Se eu trabalhar só 4 horas, eu vou precisar de muito mais esforço, de muito mais máquina trabalhando para conseguir dar conta daquela quantidade de itens. Então, se eu tenho mais tempo para produzir, eu posso trabalhar com menos máquinas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho mais tempo para produzir meus itens, eu posso diminuir minha quantidade de máquinas. Eu não preciso de tantas máquinas trabalhando. Então, fiz aqui minha primeira comparação. Minha segunda comparação. Se eu aumento a minha quantidade de horas, se eu tenho mais tempo com as máquinas trabalhando, o que vai acontecer com a quantidade de itens? Eu vou conseguir produzir mais itens, né? Se eu tenho lá uma certa quantidade de máquinas trabalhando durante 5 horas e essa mesma quantidade de máquinas trabalhando durante 10 horas, eu vou produzir mais itens conforme mais tempo eu tiver. Então, se eu aumento a minha quantidade de horas, eu também vou aumentar a quantidade de itens que eu consigo produzir. Então, aqui a gente já define nossas setinhas. Quem está subindo, quem está descendo, quem é inversamente proporcional, quem é diretamente proporcional. Então, eu monto aqui minha regra de 3. 6 sobre x é igual a 6.000 sobre 3.000, vezes essa daqui eu vou ter que inverter, né? Porque é a que está apontando para a direção contrária. Posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Eu vou ficar com 6 sobre x igual a 6 sobre 3 vezes 3 quartos. Posso cortar também aqui o 3 com 3, né? E também posso simplificar o 4 com o 6. Divido por 2 dá 2. Divido por 2 dá 3. Então, essa nossa igualdade vai ficar 6 sobre x igual a 3 sobre 2. Se eu faço a multiplicação cruzada, 3x vai ser igual a 12. X vai ser igual a 12 dividido por 3. Significa que eu levei 4 horas para conseguir produzir os 3.000 itens que faltavam com as 3 máquinas que ficaram disponíveis. Só que qual é a pergunta da questão? Ele quer saber qual foi o horário em que a gente começou a tal da manutenção de esgotamento. A manutenção de esgotamento começa no momento em que o serviço é finalizado, ou seja, no momento em que eu consigo terminar de produzir as minhas 9.000 peças. Então, eu comecei meu serviço às 8, eu fiz uma jornada de 6 horas. Nessas 6 horas, eu produzi as minhas 6.000 primeiras peças. Eu parei para uma manutenção de 30 minutos. Nessa manutenção de 30 minutos, eu perdi uma máquina. Uma máquina ficou presa na manutenção. E aí eu entrei na minha segunda jornada de trabalho. A minha segunda jornada de trabalho foi as 3.000 peças que faltavam para fechar as nossas 9.000. Só que essa jornada eu fiz com 3 máquinas. Então, quanto tempo eu levei para fazer essa produção? Eu levei essas 4 horas que eu encontrei aqui no nosso X. Então, se eu comecei às 8, que horas eu terminei esse serviço? Começo às 8. 6 horas de jornada. 8 mais 6, isso daria 14 horas, certo? Se eu não estou fazendo conta errada. Então, começo às 8, se eu faço uma jornada de 6 horas, eu termino às 2 da tarde. Paro meia hora para manutenção. Então, a minha primeira manutenção termina às 2h30. E depois dessa manutenção, eu ainda tenho mais 4 horas de jornada para conseguir finalizar a minha produção. Então, começa às 14h30, somo 4 em 14h30, 14h30 mais 4, eu vou terminar essa minha produção às 18 horas e 30 minutos. Então, a resposta aqui seria a letra B.
Essa questão é uma questão bem mais chata, porque a interpretação dela é difícil e eu ainda me enrolei um pouquinho para explicar para vocês. Então eu vou recapitular. A gente tem 4 máquinas que trabalham durante 6 horas e eu quero produzir um total de 9.000 itens. O que ele fala para a gente na questão é que essas 4 máquinas, trabalhando durante essas 6 horas, elas conseguem produzir 6.000 itens. E depois dessa produção inicial, elas param para uma manutenção de 30 minutos. Durante essa manutenção, uma máquina travou. Então, essa máquina a gente teve que deixá-la de lado. E aí a gente começa uma nova jornada de trabalho para finalizar os nossos 9.000 itens desejados. Eu já tenho 6.000 produzidos, então nessa nossa nova jornada eu só vou precisar produzir 3.000. 3.000 mais 6.000 a gente fecha os nossos 9.000. Só que nessa nova jornada eu não estou mais trabalhando com 4 máquinas, eu estou trabalhando com 3, porque uma máquina ficou presa na manutenção. O meu objetivo foi descobrir quantas horas a mais eu precisava trabalhando com 3 máquinas para produzir essas 3.000 peças. E aí a gente fez a nossa regra de 3 e descobriu que eu precisava de mais 4 horas de trabalho para conseguir finalizar as nossas 9.000 peças totais. E aí a gente fez a conta. Se esse processo todo começou às 8 da manhã, começa às 8 da manhã, 6 horas de jornada para produzir 6.000 peças, 30 minutos de intervalo para manutenção, mais as 4 horas de trabalho para produzir as 3.000 peças restantes. E aí, se a gente for somando esses horários, começou às 8, soma 6 horas, dá 2 da tarde, 2 mais 30 minutos de manutenção. A manutenção termina 3h30, 3h30 não, 2h30, e aí soma mais 4 horas, a gente chega que o horário final de todo esse processo foi 6 horas e 30 minutos. Então é isso, uma questão mais confusa. Quem não tiver entendido a interpretação, dá uma lida de novo no enunciado com calma, tenta ler sozinho. Não é a mesma coisa me escutar lendo do que vocês lerem sozinhos. Quando vocês leem sozinhos, vocês conseguem entender melhor o que está acontecendo. Então, se ficou confuso na interpretação, dá um pause no vídeo, lê o enunciado de novo, faz as suas anotações e volta para a resolução e vê se ela faz sentido, beleza? Então, regra de 3 composta é só seguir sempre esse padrão. Bota todas as grandezas lá nas colunas, faz a comparação de o que é inversamente proporcional, o que é diretamente proporcional, sempre usando a coluna da incógnita como referência. Então, eu sempre comparo tudo com a coluna da incógnita para colocar as nossas setinhas. E aí eu monto aquela nossa igualdade, sempre com essa cara. A coluna da incógnita aqui, igual ao produto de todas as outras colunas, lembrando que as colunas que são inversamente proporcionais, a gente sempre tem que ir invertendo os números. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Regra de 3 composta é um assunto que não cai com tanta frequência no Enem, mas cai de vez em quando. Essa é uma questão do Enem. A questão anterior da piscina não, dos reservatórios, também é uma questão do Enem. E é uma questão que muita gente não sabe fazer, porque muita gente não sabe trabalhar com essas regras de 3 compostas, com essa ideia de ser diretamente proporcional, ser inversamente proporcional. Tem muita gente que se enrola. Então, é uma questão daquelas que vale a pena a gente aprender, porque pode ser uma questão diferencial lá na nossa nota. Então, galera, tem mais um vídeo. Eu vou gravar as 2 soluções que faltam. Faltam 2 questõezinhas aqui. São questões bem mais rápidas. E aí eu vou ver se precisa de um terceiro vídeo ou se eu consigo juntar essas soluções aqui no final desse vídeo para a gente não ficar com uma aula em 3 partes. Eu vou finalizar a gravação, vou ver quanto tempo ela tem, aí vou ver se dá para juntar ou não. Então, se der para juntar, a gente continua aqui mesmo nesse vídeo. Se não der para juntar, a gente se vê na parte 3. Mas vai ser bem mais curto porque são 2 questões bem mais simples e bem mais rápidas de a gente resolver, beleza? Então, eu vou fechar aqui a gravação e vamos ver se a gente continua nesse ou se a gente se vê no próximo.